Olá, vamos iniciar agora a segunda aula de raciocínio lógico. Vamos falar sobre diagramas lógicos. Um diagrama lógico ele é uma representação das proposições que foram apresentadas. Nessa tabela nós temos a qualidade da proposição, se ela é afirmativa, negativa, a extensão dela, se ela é universal ou particular, e a proposição em si. Daí nós vamos fazer o diagrama. Na primeira linha nós temos a afirmativa, uma qualidade afirmativa, a extensão é universal, ou seja, abrange o todo, e nós temos a proposição, que é todo P é Q. Nesse caso, ela é representada graficamente como o conjunto Q e o conjunto P dentro de Q. Então, se todo P é Q, todo P está dentro de Q. A negativa dessa proposição tem como diagrama o seguinte: nenhum P é Q, então eu tenho P e eu tenho Q. Então, P e Q são separados, então nenhum P é Q significa que não existe P dentro de Q. Se a gente partir para a qualidade afirmativa na extensão particular, disso nós temos algum P aqui. A representação gráfica dele é: temos os dois conjuntos, P e Q, na área de intersecção entre eles, nós temos a proposição algum P é Q. Esse algum P é Q significa que existe algum P dentro de Q, naquela área mais escura. A negativa dessa proposição particular é representada por esse outro diagrama. Notem que é o mesmo diagrama, só que não está com a área central marcada. Significa que algum P não é Q, significa que algum elemento de P não é comum a Q. Ou seja, ele está dentro apenas de P e não de Q. Acho que vocês já entenderam. Vamos fazer alguns exemplos para que a gente possa fixar isso melhor. No primeiro exemplo, a proposição todo radical é burro. Então eu tenho um conjunto dos burros e o conjunto dos radicais dentro dele. Então, se eu digo todo radical é burro, logo, todos os elementos do conjunto radical pertencem ao conjunto dos burros. No segundo exemplo, nós temos nenhum gato é azul. Nós temos o conjunto dos gatos e nós temos o conjunto dos azuis. Logo, nós observamos que dentro dos elementos que são azul, não existem gatos, que estão no outro conjunto em separado. No terceiro exemplo, nós temos algum político é honesto. Se a gente analisar, nós temos o conjunto dos políticos e nós temos o conjunto dos honestos. Esse algum político honesto significa que ele está nesta área amarelo, entre os dois conjuntos, no subconjunto. Nós temos políticos e honestos nessa intersecção. No último exemplo, nós temos algum político não é honesto. Observem que a área amarela pertence apenas ao conjunto dos políticos. Ela não está na intersecção entre políticos e honestos, ou seja, algum político não é honesto. É o contrário do exemplo anterior, que a gente falou que algum político é honesto. Perceberam a diferença? Algum político é honesto, algum político não é honesto. Bom, nós temos aqui um exercício para que a gente possa praticar isso de uma forma mais clara e objetiva. Nessa questão nós temos a pergunta: nesse grupo de pessoas, usar chapéu ou só relógio, nem pensar. Nem pensar tampouco usar óculos, chapéu e relógio ao mesmo tempo. 15 pessoas usam óculos e chapéu ao mesmo tempo. Usam chapéu e relógio simultaneamente o mesmo número de pessoas que usam apenas os óculos. Uma pessoa usa óculos e relógio ao mesmo tempo. Esse grupo é formado por 40 pessoas e essas informações são suficientes para afirmar que nesse grupo o número de pessoas que usam óculos é... Aí nós temos aqui as alternativas: 20,
22, 24, 26 ou 28. Como é que a gente resolve isso? Primeiro a gente vai fazer os conjuntos, né? As intersecções dos conjuntos. A gente já percebeu que tem algumas intersecções, então vamos construir eles. O conjunto dos óculos, o conjunto dos chapéus e o conjunto dos relógios. No enunciado ele já nos dá na verdade, todos os dados que nós precisamos. Ele diz o seguinte, que usar só chapéu ou só relógio nem pensar. Então, significa que ninguém usa só chapéu ou só relógio. Deu para entender isso? E também diz o seguinte, tampouco usar óculos, chapéu e relógio. Significa que a intersecção central, conjunto central, também é zero. Estão acompanhando? Aí ele continua dizendo o seguinte, 15 pessoas usam óculos e chapéu ao mesmo tempo. Na intersecção entre óculos e chapéu nós temos 15. Usam chapéu e relógio simultaneamente o mesmo número de pessoas que usam apenas óculos. Isso quer dizer que eu não sei o número, mas eu sei que são idênticos os números desses dois grupos. Logo, eu vou dizer que esses dois grupos têm X elementos. Uma pessoa usa óculos e relógio ao mesmo tempo. Nesse caso, uma pessoa. E aí, como é que a gente faz para resolver isso agora? Precisamos saber quanto é que equivale esse x, né? Então ele quer saber no final, ele quer afirmar o número de pessoas que usam óculos. Eu só consigo saber o número de pessoas que usam óculos se eu conseguir identificar esse número x. Vamos então para a resolução. Eu tenho x mais x dos óculos mais o x do chapéu, mais o número 15, mais o 1, que foi representado, mais os 3 zeros, que não contam, e isso vai ser igual a 40, que é o número de pessoas do total do grupo. Eu vou fazer a resolução desses probleminhas matemáticos. Eu vou ter 2x mais 15 mais 1, que dá 16. E isso total vai ser igual a 40. Agora tem uma equação do primeiro grau, que é bem simples de resolver, não é? Nós temos lá 2x, que é igual a 40 menos 16. Temos então que 2x é igual a 24. Temos então que x é igual a 24 sobre 2. Então temos 24 dividido por 2. Então temos que x é igual a 12. Agora ficou fácil de resolver o problema. Nós temos x mais 1 dos óculos, né? Nós temos um x mais 1 mais 15. Daí, nós já sabemos que isso vai ser igual a um número desconhecido. Nós sabemos que x é igual a 12, então 12 mais 1 mais 15 vai ser igual a 28, que é a letra E. Vamos partir para um outro exercício. Uma escola de nível superior oferece os seguintes cursos: Administração de Empresas, AE, Economia, SO, Ciências Contábeis, CC, e Administração Pública, AP. Segue a distribuição dos professores e seus cursos de atuação. 2 professores atuam em todos os cursos. Entre aqueles professores que atuam em apenas 3 cursos, 11 atuam em AE e SO e CC. E 4 atuam em SO, CC e AP. Entre aqueles professores que atuam em apenas 2 cursos, 8 atuam em AE e SO. E 6 atuam em SO e AP. 14 professores restantes atuam em apenas um curso, sendo 7 em AE e nenhum desses 14 atuam no curso de CC.
Com essas informações é correto concluir que o número total de professores que atuam em AE supera o total de professores que atuam em CCEM. Aí nossas alternativas são 14, 15, 13, 11 ou 12 professores. Vamos novamente ter que representar isso por conjunto. Fica bem mais fácil. Então nós temos os conjuntos do CC, do SO, do AE e do AP. Bom, vamos agora para a solução. Ele diz que 2 professores atuam em todos os cursos. Logo, 2 está na parte central, que é a intersecção de todos os cursos. Ele diz também que entre aqueles professores que atuam em apenas 3 cursos, 11 atuam em AE, SO e CC. 11 professores na intersecção dos 3 cursos. AE, SO e CC. Entre aqueles professores que atuam em 2 cursos, tem mais um ainda. 4 atuam em SO, CC e AP. Nesse caso, 4 na intersecção SO, CC e AP. Entre aqueles professores que atuam em apenas 2 cursos, 8 atuam em AE e SO. Esse aqui eu vou representar fora, porque pode observar que AE e SO eles não têm uma intersecção única entre eles. A gente deixa fora para poder analisar melhor. E 6 atuam em SO e AP. Aí nós temos SO e AP a intersecção. 14 professores restantes atuam em apenas um curso, sendo 7 em AE, e nenhum desses desses 14 atuam em CC. Então 7 vão atuar em AE. Como nenhum dos 14 atuam em CC, podemos concluir que os outros 7 não atuam em CC. E com essas informações ele diz que basta para que a gente saiba quantos professores atuam em CC. Como é que a gente responde isso? Nós temos que esses 7 não atuam em CC, com certeza. E a solução fica: AE tem um total de 7 professores, mais 8, aquele separado fora, mais 2, mais 11, que dá um total de... Nós temos esse total de 28. CC, nós temos o seguinte: 4 mais 2 mais 11. Logo, temos 17. Nós precisamos calcular SO e AP? Não, não precisamos. Ele quer saber apenas a diferença. A gente pode concluir que atuam em AE, os professores que atuam em AE superam o número total de professores que atuam em CC em quantos? Nós queremos saber a diferença entre AE e CC. E é fácil. A gente já sabe quanto atua em AE e quanto atua em CC. 28 menos 17. Total, 11 professores. Então a diferença é 11, letra D. Vamos a mais um exercício. Numa determinada escola de idiomas, todos os alunos estudam alemão ou italiano. Sabe-se que aqueles que estudam inglês estudam espanhol, e os que estudam alemão não estudam nem inglês nem espanhol, conforme indicado no diagrama a seguir. Nesse caso, ele já dá o diagrama do que foi anunciado. Observem que quem estuda alemão não estuda italiano. Ele diz que ou estuda alemão ou estuda italiano. Mas observem que dentro de italiano existem 2 subconjuntos, o espanhol e dentro do conjunto espanhol, o conjunto inglês, conforme foi indicado. Aí ele vai para o restante da questão. Pode-se concluir que, letra A, todos os alunos que estudam espanhol estudam inglês. Letra B, todos os alunos que estudam italiano estudam inglês. Letra C, algum aluno que estuda espanhol não estuda italiano. D, algum aluno que estuda italiano não estuda inglês. E E, algum aluno que estuda alemão estuda italiano. Muita gente vai responder essa questão bem às pressas e sem prestar atenção naqueles diagramas que a gente falou de início.
na questão do universal e do particular. Observem o seguinte. Pode ser a letra A? Todos os alunos que estudam espanhol estudam inglês? Não. Por quê? Porque inglês é um subconjunto, é um conjunto que está dentro de espanhol. Está contido dentro de espanhol. Mas espanhol é maior que inglês, então todos os alunos que estudam espanhol não necessariamente estudam inglês. Pode ser a letra B? Todos os alunos que estudam italiano estudam inglês. A mesma coisa. Se a premissa anterior de espanhol, que os alunos que estudavam espanhol estudavam inglês, está errada, a italiana também está errada, porque italiano, inclusive, é um conjunto bem maior, que contém os alunos que estudam espanhol e os alunos que estudam inglês. Então não tem sentido essa resposta. Vamos para a última. Letra E. Alguns alunos que estudam alemão estudam italiano. Alguns alunos que estudam alemão estudam italiano. Está correto isso? Não. Alemão e italiano nem conectados estão. Então não há nenhuma possibilidade de um aluno que estuda alemão estudar italiano. A letra C seria o seguinte. Alguns alunos que estudam espanhol não estudam italiano. Existe a possibilidade de que algum aluno que estuda espanhol não estude italiano? Não, essa possibilidade só poderia existir se parte do conjunto espanhol estivesse fora do conjunto italiano, mas eles estão dentro do conjunto italiano. Então não existe a possibilidade dos alunos de algum aluno que estude espanhol não estude italiano. Só resta então a letra D. Algum aluno que estuda italiano não estuda inglês. Obviamente, eu tenho um conjunto maior, italiano, onde eles podem ou não estudar inglês. Parte deles estuda inglês, mas parte não estuda, parte está fora do conjunto inglês. A resposta seria, então, a letra D. Alguns alunos que estudam italiano não estudam inglês. Obrigado pela atenção de vocês. Se gostaram, por favor, deixe seu like e assistam os próximos vídeos.